Faxineira carregou o filho do patrão de 7 anos nas costas até a empresa dele. E o motivo chocou todos da empresa. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O inverno paulistano chegara mais cedo naquele ano de 2024, trazendo consigo uma garoa persistente que parecia espelhar a melancolia que pairava sobre a mansão dos Cavalcante, no nobre bairro dos Jardins. Era uma dessas construções imponentes da década de 1940, com seus 3 andares, jardim francês impecável e portões de ferro forjado que sussurravam histórias de gerações prósperas. Mas por trás da fachada majestosa, rachaduras invisíveis ameaçavam toda a estrutura familiar. Maria das Graças Ferreira, conhecida por todos apenas como Graça, empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor do 2º andar, seus passos silenciosos sobre o mármore italiano. Aos 42 anos, ela possuía uma beleza simples e natural, cabelos castanhos, sempre presos em um coque baixo, olhos amendoados que refletiam uma sabedoria adquirida através de anos de observação silenciosa e mãos calejadas que contavam histórias de trabalho duro desde a adolescência. Vinda do interior de Minas Gerais, especificamente da cidade de Três Corações, ela carregava consigo não apenas a musicalidade do sotaque mineiro, mas também valores sólidos que sua avó lhe ensinou. Minha filha, a gente pode ser pobre de dinheiro, mas nunca pode ser pobre de caráter. Naquela manhã de quinta-feira, 15 de junho, algo estava diferente. Durante seus 5 anos trabalhando naquela casa, Graça desenvolvera uma intuição quase sobrenatural para perceber as nuances do ambiente familiar. O silêncio que pairava sobre a mansão não era o silêncio habitual da elegância, era o silêncio pesado da tensão não resolvida. "Bom dia, dona Graça!" A voz infantil de Miguel Cavalcante ecoou pelo corredor, interrompendo seus pensamentos. O menino de 7 anos surgiu correndo, ainda de pijama do Homem-Aranha, seus cabelos castanhos despenteados e os olhos verdes brilhando com a energia típica da infância. Apesar de pertencer a uma família privilegiada, Miguel tinha algo de frágil em sua aparência. Era menor que as outras crianças de sua idade, com uma palidez que denunciava muito tempo passado em ambientes fechados. "Bom dia, meu anjo", respondeu Graça, seu rosto se iluminando imediatamente. Era impossível não sorrir diante daquela criança que, mesmo cercada de luxo, buscava carinho genuíno nos lugares mais simples. "Você já tomou café da manhã?" "Ainda não. A Carmen não veio hoje e mamãe saiu muito cedo para aquele encontro das senhoras do Instituto Beneficente." Miguel fez uma careta ao pronunciar as palavras, imitando inconscientemente o tom formal que ouvia em casa. Graça conhecia bem essa rotina. Isabela Cavalcante, aos 38 anos, era uma mulher de beleza refinada, loira, alta, sempre impecavelmente vestida com roupas de grife. Seu universo girava em torno de eventos sociais, reuniões de caridade que funcionavam mais como vitrines de status social do que verdadeiros atos de solidariedade. Seus olhos azuis, que um dia brilharam com sonhos e esperanças, agora pareciam constantemente distantes, como se ela estivesse sempre em outro lugar, mesmo quando fisicamente presente. "E seu pai?" perguntou Graça, enquanto conduzia Miguel em direção à cozinha. "Ah, ele já saiu para o escritório. Disse que hoje tem uma reunião muito importante com uns japoneses que querem investir na empresa." Miguel falou como se estivesse recitando uma lição decorada, algo que ouvia repetidamente, mas não compreendia completamente. Eduardo Cavalcante era um homem de 43 anos, alto e imponente, com cabelos pretos já mostrando os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Herdeiro de um império empresarial construído pelo avô na década de 1960, ele carregava o peso das expectativas familiares sobre os ombros largos.
Sua empresa, a Cavalcante em Associados, especializada em importação e exportação de equipamentos industriais, era uma das mais respeitadas do setor. Pelo menos era o que todos acreditavam. Na cozinha ampla e moderna, com bancadas de granito e eletrodomésticos importados, Graça preparou o café da manhã de Miguel com o carinho de quem cuidava de um filho. Torrada francesa com canela, leite com achocolatado e frutas cortadas em formatos divertidos. Era sua maneira silenciosa de compensar a ausência constante dos pais do menino. Dona Graça, Miguel disse, mexendo o achocolatado com uma colher pequena demais para suas mãos ansiosas. Por que meus pais estão sempre ocupados? Ontem à noite eu escutei eles conversando no escritório e a mamãe estava chorando. Aquela pergunta atingiu Graça como um soco no estômago. Como explicar para uma criança de 7 anos que seus pais estavam perdidos em suas próprias ambições e inseguranças? Como dizer que o amor, às vezes, se perde no meio de tanto barulho de responsabilidades adultas? Olha, meu amor. Ela se sentou ao lado dele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas que parecem muito importantes, mas esquecem do que é o realmente importante. Isso não significa que eles não amam você. Às vezes, eles só precisam de alguém para lembrá-los do que realmente importa. E você? Você nunca esquece de mim. Miguel sorriu. E naquele sorriso Graça viu toda a pureza de uma criança que ainda acredita no amor incondicional. Nunca, meu anjo, nunca mesmo. Naquele momento, o telefone da casa tocou com insistência. Graça atendeu, reconhecendo imediatamente a voz da secretária da escola de Miguel. Dona Maria das Graças, aqui é a Fernanda, da Secretaria do Colégio São Bento. Estamos tentando contato com os senhores Cavalcante há 2 horas, mas os telefones deles estão dando ocupado ou fora de área. Aconteceu alguma coisa? Graça sentiu o coração acelerar. O Miguel não veio para a escola hoje e queremos confirmar se há algum problema de saúde ou se é falta justificada. Nós sempre ligamos quando há ausências não comunicadas. Graça olhou para Miguel, que terminava seu café da manhã tranquilamente. Mas ele está aqui em casa, senhora Fernanda. Não entendi. Como assim? Temos registro de que ele deveria estar na aula de educação física neste momento. A senhora tem certeza de que é o Miguel Cavalcante da turma 2º ano B? Uma sensação estranha tomou conta de Graça. Olhou para o calendário na geladeira e seu sangue gelou. Era quinta-feira, dia letivo normal. Não havia nenhuma anotação sobre falta ou compromisso médico. Miguel deveria estar na escola há 2 horas. Miguel! Ela se aproximou dele com cuidado. Filho, você não deveria estar na escola agora? O menino abaixou a cabeça, mexendo nervosamente com a colher. Eu não queria ir hoje. Por quê, meu amor? Porque hoje tem a apresentação do projeto sobre família e todas as crianças vão falar sobre os pais delas. O João disse que o pai dele vai ensinar ele a jogar futebol no fim de semana. A Sofia disse que a mãe dela vai fazer um bolo de aniversário junto com ela. E eu não sei o que falar sobre os meus pais. As palavras de Miguel ecoaram pela cozinha silenciosa, como vidro se estilhaçando. Graça sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas as conteve. Naquele momento, ela compreendeu que a tempestade que se aproximava da família Cavalcante não era apenas financeira ou conjugal. Era uma tempestade emocional que estava destruindo o coração de uma criança inocente. Fernanda, posso ligar de volta em alguns minutos? Vou resolver a situação e levar o Miguel para a escola, disse ao telefone, sua voz firme mascarando a perturbação interna. Depois de desligar, ela se ajoelhou na frente de Miguel, segurando gentilmente suas mãos pequenas. Meu anjo,
Você tem muita coisa boa para falar sobre sua família. Você tem pais que trabalham duro para dar uma vida boa para você. Tem uma casa linda, estudos em uma escola excelente. Mas eles nunca estão aqui comigo, Miguel interrompeu, suas palavras simples carregadas de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Graça respirou fundo. Naquele instante, ela tomou uma decisão que mudaria tudo, não apenas sobre aquele dia, mas sobre toda a trajetória daquela família, que, sem perceber, estava se desintegrando enquanto perseguia sonhos que haviam se transformado em pesadelos silenciosos. Então nós vamos mudar isso, ela disse, com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Vamos encontrar um jeito de fazer seus pais lembrarem do que realmente importa. Depois de convencer Miguel a se arrumar para a escola e de explicar à coordenação pedagógica que houvera um mal-entendido familiar, Graça retornou à rotina de limpeza da mansão com o coração pesado. No entanto, sua mente estava longe das tarefas domésticas. Enquanto passava o aspirador pelo escritório de Eduardo, no primeiro andar da casa, ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Miguel sobre ouvir os pais conversando e a mãe chorando. O escritório de Eduardo era um ambiente que refletia perfeitamente a personalidade do empresário. Móveis de mogno escuro, estantes repletas de livros sobre administração e economia, diplomas emoldurados nas paredes e uma mesa executiva imponente, posicionada estrategicamente de frente para a janela que dava vista para o jardim. Era ali que Eduardo passava a maior parte de suas noites, mesmo estando em casa. Ao mover a poltrona de couro para aspirar embaixo dela, Graça notou alguns papéis espalhados no chão, aparentemente caídos da papeleira. Sua primeira reação foi juntá-los imediatamente. Afinal, privacidade era algo sagrado em seu código de ética profissional. Mas ao se abaixar para recolhê-los, algumas palavras em negrito saltaram aos seus olhos. Aviso de protesto, vencimento em atraso, execução fiscal. Graça parou, o coração acelerando. Sua formação em contabilidade, interrompida há 15 anos por circunstâncias que preferia não relembrar, fez com que ela compreendesse imediatamente a gravidade daqueles documentos. Não era apenas uma ou duas contas em atraso. Eram dezenas de notificações de diferentes credores, todas datadas dos últimos 3 meses. Maria das Graças! A voz estridente de Isabela ecoou pela casa, fazendo-a sobressaltar e rapidamente recolher os papéis, colocando-os de volta na papeleira. Estou no escritório, dona Isabela, respondeu, tentando manter a voz normal, enquanto seu coração disparava. Isabela apareceu na porta do escritório usando um vestido Chanel azul marinho, sapatos de salto alto e uma expressão de irritação que já se tornara habitual em seu rosto. Aos 38 anos, ela mantinha uma beleza impecável, graças a tratamentos estéticos regulares. Mas havia algo de artificial em sua aparência, como uma boneca de porcelana que havia perdido o brilho original. Preciso que você passe todas as minhas roupas do armário principal. Hoje à noite temos um jantar beneficente no Copacabana Palace e preciso estar impecável, disse, sem nem sequer olhar diretamente para a Graça. E certifique-se de que meu vestido Valentino Dourado esteja pronto. É o que vou usar. Claro, dona Isabela, mas posso perguntar... O Miguel mencionou que ouviu a senhora chorando ontem à noite. Está tudo bem? A pergunta fez Isabela parar abruptamente, seus olhos azuis se endurecendo. O Miguel deveria estar dormindo, não ouvindo conversas dos adultos. E você, Maria das Graças, deveria se concentrar em suas funções, não em questões familiares que não lhe dizem respeito. Desculpe, dona Isabela. É que eu me preocupo com o menino e... Sua preocupação é louvável, mas desnecessária. O Miguel tem pais para cuidar dele.
A frieza na voz de Isabela contrastava com o tremor quase imperceptível em suas mãos, algo que não escapou à observação atenta de Graça. Quando Isabela saiu do escritório, seus saltos ecoando pelo corredor de mármore, Graça ficou sozinha com um turbilhão de pensamentos. Ela conhecia os sinais, havia vivido essa situação antes, em sua própria família, anos atrás. A irritabilidade excessiva, as mãos trêmulas, os olhos ligeiramente vidrados. Isabela estava usando algum tipo de medicação, provavelmente calmantes ou ansiolíticos, e em doses preocupantes. O som da porta da garagem se abrindo anunciou a chegada inesperada de Eduardo. Eram apenas 2 da tarde, muito cedo para ele retornar do escritório. Graça ouviu passos pesados subindo a escadaria principal, seguidos do som da porta do quarto do casal se fechando com força. Curiosa e preocupada, ela subiu silenciosamente ao 2º andar. Parou em frente à porta do quarto, onde podia ouvir uma conversa acalorada. Isabela, não. Podemos mais adiar essa conversa. A voz de Eduardo estava carregada de tensão. Os japoneses cancelaram a reunião. Eles descobriram sobre os problemas com a Receita Federal. Como assim descobriram? Você não tinha dito que estava tudo resolvido? A voz de Isabela era aguda, quase histérica. Eu pensei que estava, mas o Rodrigo, meu sócio há 15 anos, ele estava desviando dinheiro há mais tempo do que imaginávamos. As contas que pensávamos estar em dia foram pagas com dinheiro que não existia. Houve um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som de soluços abafados. Eduardo, eu gastei R$40 mil só neste mês. O cartão de crédito, as roupas para os eventos, a mensalidade do clube, o tratamento estético da doutora Patrícia. A voz de Isabela estava quebrando. Como vou explicar para minhas amigas que não posso mais manter nosso padrão de vida? Nossas amigas? Eduardo riu amargamente. Isabela, nós podemos perder a casa. A empresa está com as contas bloqueadas. Os funcionários não receberam salário no mês passado. E você está preocupada com a opinião das suas amigas do clube? Graça encostou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. A situação era ainda pior do que os documentos sugeriam. Aquela família não estava apenas enfrentando dificuldades financeiras. Estava à beira do colapso total. E o Miguel? O que vamos fazer com o colégio dele? São R$8 mil por mês. Isabela estava claramente em pânico. O Miguel... Eduardo suspirou profundamente. Talvez seja melhor ele ficar com meus pais em Ribeirão Preto por um tempo, até conseguirmos reorganizar nossa vida. Aquelas palavras atingiram Graça como um raio. Mandar Miguel embora? Separar uma criança de 7 anos de tudo que ele conhecia? Ela não conseguia aceitar que aqueles pais, perdidos em suas próprias crises, considerassem afastar ainda mais o filho em um momento em que ele mais precisava de estabilidade emocional. Mas Eduardo, ele é só uma criança. Não podemos simplesmente mandá-lo embora porque nossa vida virou um caos. Finalmente, Isabela mostrava alguma preocupação genuína com o filho. Então me diga, Isabela, qual é a sua solução? Como vamos explicar para um menino de 7 anos que talvez tenhamos que sair desta casa? Que talvez eu termine preso por responsabilidade solidária pelos crimes do Rodrigo? Que você vai ter que parar com os remédios que está tomando escondido porque não teremos mais plano de saúde? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Graça percebeu que havia lágrimas em seus próprios olhos. Aquela família estava se despedaçando e Miguel, inocente e já carente de atenção, seria a maior vítima de toda aquela tragédia. Quando os passos se aproximaram da porta, Graça rapidamente se afastou e desceu as escadas, fingindo estar ocupada com a limpeza. Mas sua mente estava trabalhando a todo vapor. Ela tinha conhecimentos de contabilidade, tinha experiência com recuperação de empresas em dificuldades. Mais importante,
Ela amava Miguel como se fosse seu próprio filho. Naquela tarde, enquanto passava roupas no quarto de serviço, Graça tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de toda a família Cavalcante. Ela não podia ficar parada assistindo aquela família se destruir, especialmente sabendo que uma criança inocente estava no centro de toda aquela tempestade. Às 5 da tarde, quando o horário escolar de Miguel terminava, ela estava esperando no portão do Colégio São Bento. O menino correu para seus braços, como sempre fazia, mas desta vez seu abraço estava carregado de uma intensidade diferente. Dona Graça, hoje na apresentação eu falei sobre você, Miguel disse, seus olhos verdes brilhando. Falei que você é a pessoa que mais se importa comigo, na minha família. Aquelas palavras simples de uma criança de 7 anos selaram o destino de todos eles. Graça olhou para Miguel e fez uma promessa silenciosa. Custasse o que custasse, ela não permitiria que aquela família se despedaçasse. E se isso significasse quebrar algumas regras, confrontar alguns patrões e revelar alguns segredos, então que assim fosse. A tempestade estava apenas começando, mas Graça estava disposta a enfrentá-la. A madrugada de 22 de julho chegou com uma friagem característica do inverno paulistano, carregada de uma garoa persistente que transformava a cidade em um espelho sombrio de si mesma. Graça acordou às 5 da manhã em seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade, como fazia todos os dias há 5 anos. Seu lar era simples, mas aconchegante. Um kitnet de 40 metros quadrados no 3º andar de um prédio antigo, decorado com fotografias de sua família em 3 corações e alguns objetos que trouxera de Minas Gerais. Enquanto preparava seu café da manhã, pão francês com margarina e café passado na hora, ela checou as mensagens no telefone. 3 ligações perdidas de Carmen, a empregada que dormia na casa dos Cavalcante durante a semana. A última mensagem, enviada às 4 da madrugada, fez seu coração disparar. Graça, minha mãe teve um infarto em Santos. Tive que viajar de emergência. Não vai ter como eu ir trabalhar hoje, talvez nem amanhã. Os patrões viajaram ontem de noite para Miami, aquela conferência de empresários. O Miguel ficou sozinho. Você pode dar uma olhada nele? Estou desesperada. Graça sentiu o sangue gelar nas veias. Miguel, de apenas 7 anos, sozinho naquela mansão imensa durante toda a noite? Como Eduardo e Isabela puderam viajar sabendo que a empregada poderia não ir trabalhar? A irresponsabilidade daqueles pais a deixava indignada. Rapidamente se vestiu com sua roupa habitual de trabalho. Calça jeans escura, blusa branca de manga comprida e tênis confortável, e pegou o primeiro ônibus em direção aos jardins. Durante os 40 minutos de viagem, sua mente não parava de imaginar cenários terríveis. E se Miguel tivesse acordado assustado durante a madrugada? E se tivesse tentado preparar algo para comer e se machucado? E se alguém mal intencionado soubesse que a casa estava praticamente vazia? Chegou à mansão às 6h40 da manhã, usando sua chave de funcionária para abrir o portão dos fundos. A casa estava envolvida em um silêncio sepulcral que a deixou ainda mais preocupada. Subiu rapidamente a escada principal em direção ao quarto de Miguel, no 2º andar. A porta estava entreaberta. Ela espiou para dentro e viu Miguel dormindo profundamente em sua cama de solteiro, abraçado a um ursinho de pelúcia já desgastado pelo tempo, um presente que ela mesma havia dado em seu último aniversário. O menino parecia pequeno demais naquele quarto enorme, com suas paredes decoradas com pôsteres de super-heróis e uma estante repleta de brinquedos caros que raramente eram usados. Aliviada, Graça desceu para a cozinha para preparar o café da manhã. Foi então que notou algo estranho. Sobre a bancada de mármore havia um prato com restos de miojo e um copo de leite pela metade.
Miguel havia tentado se alimentar sozinho durante a noite. A imagem daquela criança de 7 anos preparando sua própria comida no meio da madrugada, porque não havia nenhum adulto responsável para cuidar dele, fez seus olhos se encherem de lágrimas de raiva e tristeza. Às 7h30, ouviu passos descendo a escada. Miguel apareceu na cozinha ainda de pijama, os cabelos bagunçados e uma expressão confusa no rosto. Dona Graça, como a senhora chegou aqui? Sua voz ainda estava rouca de sono. Bom dia, meu amor. A Carmen me ligou porque teve que viajar de emergência e eu vim cuidar de você. Ela se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do menino. Você passou a noite toda sozinho? Miguel assentiu com a cabeça, tentando parecer corajoso. Eu não tive medo. Sou um menino grande. Só que acordei com fome de madrugada e tentei fazer comida, mas não consegui acender o fogão direito. Meu Deus, Miguel, e se tivesse se machucado? A preocupação em sua voz era evidente. Está tudo bem, Dona Graça, eu... Comi miojo frio mesmo, não estava tão ruim. O menino deu um sorriso forçado, tentando tranquilizá-la. Naquele momento, Graça sentiu uma mistura explosiva de amor maternal e indignação. Como aqueles pais podiam ser tão irresponsáveis? Como podiam deixar uma criança de 7 anos completamente sozinha durante uma noite inteira? Preparou um café da manhã caprichado para Miguel, panquecas com mel, leite com achocolatado e frutas picadas, enquanto ele tomava banho e se arrumava para a escola. Mas quando desceu para a cozinha, já uniformizado, Miguel estava diferente. Suas bochechas estavam vermelhas e ele tossia persistentemente. Meu anjo, você está se sentindo bem? Graça colocou a mão em sua testa e sentiu que estava quente. Você está com febre. Estou um pouquinho cansado, mas posso ir para a escola. Miguel tentou argumentar, mas outra crise de tosse o interrompeu. Graça pegou o termômetro no armário de medicamentos da casa. 39 graus, febre alta. E a respiração do menino estava claramente ofegante, como se ele estivesse fazendo esforço para conseguir ar suficiente. Miguel, você vai ficar em casa hoje. Vou ligar para a escola e avisar que você está doente. Mas, Dona Graça, e se meus pais ligarem e descobrirem que eu não fui para a escola? Eles vão ficar bravos. A inocência daquela preocupação partiu o coração de Graça. Uma criança de 7 anos, doente e febril, estava mais preocupada em desapontar os pais ausentes do que com seu próprio bem-estar. Meu amor, seus pais vão entender. Você está doente e precisa de cuidados. Ela tentou ligar para Eduardo, mas o telefone dava sinal de que estava fora da área de cobertura. Tentou Isabela. Mesmo resultado. Durante a manhã, o estado de Miguel foi piorando progressivamente. A febre subiu para 39 graus e meio. E sua respiração ficou ainda mais difícil. Ele reclamava de dores no peito e estava claramente debilitado. Graça tentou contato com o pediatra da família, mas a secretária informou que ele só poderia atender no final da tarde. Dona Graça, Miguel a chamou com voz fraca, deitado no sofá da sala. Estou me sentindo muito ruim. Parece que tem um peso no meu peito. Aquelas palavras fizeram todos os alarmes dispararem na mente de Graça. Dificuldade respiratória em uma criança não era algo para esperar. Ela precisava levá-lo ao hospital imediatamente. Mas então veio a primeira complicação. Ela não tinha carro. Eduardo e Isabela haviam levado os 2 carros da família para o aeroporto. Tentou chamar um táxi, mas o telefone da cooperativa informava tempo de espera de mais de 1 hora devido a um acidente na Marginal Pinheiros que estava congestionando toda a região. Abriu o aplicativo de transporte no telefone. Nenhum motorista disponível na região. Tentou outro aplicativo. Mesmo resultado.
A greve dos motoristas de aplicativo, que havia começado na segunda-feira, ainda estava afetando toda a cidade. Com Miguel cada vez mais ofegante no sofá, Graça tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela conhecia apenas um endereço onde poderia encontrar ajuda para Miguel: o escritório de Eduardo no centro da cidade. Era lá que encontraria alguém que pudesse autorizar atendimento médico particular ou, pelo menos, ajudá-la a localizar os pais. Miguel, meu amor, nós vamos sair agora. Vou te levar até o escritório do seu pai para conseguir ajuda. Mas está muito longe, dona Graça. Como vamos ir? Graça olhou pela janela para a garoa persistente lá fora. Depois olhou para Miguel, claramente debilitado, mas confiando completamente nela. Naquele momento ela soube o que tinha que fazer. Eu vou te carregar, meu anjo, nas costas da... Dona Graça, você vai ficar seguro. Miguel a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Mas é muito longe. A senhora vai conseguir? Por você, meu amor, eu consigo qualquer coisa. E assim, às 11 horas da manhã de uma quinta-feira gelada de julho, Graça colocou Miguel nas costas, cobriu-o com seu próprio casaco para protegê-lo da garoa e começou a caminhada mais importante de sua vida em direção ao centro de São Paulo. Eram mais de 10 quilômetros de distância, mas o amor de uma mãe pode mover montanhas, ou, neste caso, carregar uma criança doente através de uma cidade inteira. A garoa fina, típica do inverno paulistano, começou a intensificar quando Graça e Miguel saíram da mansão nos jardins. O menino, com seus 30 quilos, estava agarrado às costas dela, envolvido no casaco azul marinho que ela usava para trabalhar. Seus bracinhos magros rodeavam o pescoço dela e ela podia sentir a respiração ofegante contra sua nuca. Dona Graça, tem certeza que vai conseguir? Miguel perguntou, sua voz fraca, mas preocupada. Mesmo doente, aquela criança de 7 anos se preocupava mais com ela do que consigo mesmo. Tenho certeza, meu anjo. A gente vai chegar lá, você vai ver. Graça ajustou melhor o peso do menino, distribuindo-o de forma que pudesse caminhar por mais tempo. Seus anos carregando baldes d'água na infância em Três Corações haviam fortalecido seus músculos, mas ela sabia que a jornada seria desafiadora. Começaram descendo a Rua Augusta em direção ao centro. As primeiras quadras foram relativamente fáceis, mas conforme avançavam, o peso de Miguel começou a se fazer sentir nos ombros de Graça. Ela parava a cada 500 metros para reposicionar o menino e verificar como ele estava se sentindo. Miguel, como está sua respiração? Perguntava sempre, tentando esconder sua própria preocupação crescente. Está um pouquinho difícil, dona Graça, mas estou bem aqui com a senhora. Ele respondia, apertando mais forte o abraço em volta do pescoço dela. Na altura da Avenida Paulista, já haviam caminhado cerca de 3 quilômetros. As pernas de Graça começaram a tremer ligeiramente e ela precisou parar em um ponto de ônibus para descansar alguns minutos. Sentou Miguel ao seu lado em um banco molhado pela garoa. Meu amor, deixa eu ver como você está. Ela tocou novamente a testa dele, ainda febril, mas pelo menos a temperatura não havia subido. Está doendo alguma coisa? Um pouquinho o peito, dona Graça. Mas sabe de uma coisa? Miguel olhou para ela com aqueles olhos verdes brilhantes, mesmo estando doente. Eu nunca andei tanto pela cidade assim. É bonito ver as ruas de cima, nas suas costas. Aquela observação inocente tocou o coração de Graça profundamente. Uma criança de 7 anos, criada em um ambiente de luxo, onde era transportada apenas dentro de carros blindados, estava descobrindo a cidade pela primeira vez de uma forma tão simples e pura. É mesmo, né? A cidade é grande e cheia de pessoas diferentes, ela respondeu, ajudando-o a subir novamente. Em suas costas, continuaram a jornada descendo a Consolação. A cada passo, Graça sentia não apenas o peso físico de Miguel, mas também o peso emocional da responsabilidade que havia assumido. Aquela criança confiava nela completamente, e ela não podia decepcioná-la.
Na altura da República, Miguel começou a falar mais, talvez para distrair ambos da dificuldade da caminhada. Dona Graça, posso te contar um segredo? Sua voz era baixinha, quase um sussurro. Claro, meu anjo. Pode contar qualquer coisa para mim. Às vezes, quando estou na escola e as outras crianças falam sobre as coisas que fazem com os pais, eu finjo que você é minha mãe. As palavras de Miguel atingiram Graça como um raio. Ela teve que parar no meio da calçada, as lágrimas misturando-se com a garoa em seu rosto. Como uma criança de apenas 7 anos podia carregar tamanha solidão emocional? Miguel, ela começou, mas ele continuou falando. Eu sei que a senhora não é minha mãe de verdade, mas a senhora me cuida como se fosse. Quando estou triste, a senhora sempre sabe. Quando estou com fome, a senhora faz comida gostosa. Quando tenho pesadelos, a senhora sempre aparece no meu quarto para ver se estou bem. Graça se virou para conseguir olhar Miguel nos olhos. Meu amor, eu cuido de você porque te amo muito. E você sempre vai ter um lugar especial no meu coração, independentemente de qualquer coisa. Mesmo se meus pais mandarem a senhora embora? Mesmo se a gente tiver que se mudar para longe? A pergunta revelava que Miguel havia ouvido mais das conversas dos pais do que eles imaginavam. Mesmo assim, meu anjo, o amor que a gente sente pelas pessoas não tem endereço. Ele mora aqui. Ela apontou para o próprio peito. E ninguém pode tirar. Recomeçaram a caminhada, mas agora havia uma conexão ainda mais profunda entre elas. Miguel começou a cantar baixinho uma música que Graça havia ensinado para ele. Uma cantiga de roda que ela aprendeu com sua avó em Minas Gerais. A voz infantil, mesmo rouca pela doença, trouxe um conforto inesperado para aquele momento de adversidade. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar... Passaram pela Praça da República, onde Miguel ficou fascinado vendo os pombos voando mesmo na garoa. Dona Graça, os passarinhos também sentem frio como a gente? Sentem sim, meu amor. Por isso eles se juntam uns com os outros para se aquecer, igual a gente está fazendo agora. Na Avenida Rio Branco já haviam percorrido mais de 6 quilômetros. Graça sentia as pernas pesadas e os ombros doendo, mas a determinação era maior que o cansaço. Miguel havia ficado mais quieto nos últimos 15 minutos, preocupando-a. Miguel, você está acordado aí? Estou, Dona Graça. Só estou pensando. Pensando no quê? Estou pensando que quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Quero cuidar das pessoas que precisam, mesmo quando for difícil. Aquelas palavras simples de uma criança de 7 anos deram a Graça forças renovadas para continuar. Se Miguel podia encontrar inspiração em meio à sua própria dor e desconforto, ela certamente podia encontrar forças para levá-lo até o destino. Quando finalmente chegaram à Rua 15 de Novembro, no Centro Histórico de São Paulo, já eram quase 2 da tarde. Haviam caminhado por mais de 3 horas, com paradas para descanso. O edifício comercial onde ficava o escritório da Cavalcante em Associados se erguia diante deles como um monumento de vidro e concreto. Graça parou na calçada em frente ao prédio, ofegante e com as roupas encharcadas pela garoa persistente. Miguel desceu de suas costas e ficou ao seu lado, segurando sua mão firmemente. Chegamos, meu amor, ela disse, tentando sorrir apesar do cansaço extremo. Miguel olhou para cima, observando os 30 andares do edifício. É muito alto. O papai trabalha lá em cima? No 23º andar, Graça confirmou, ainda tentando recuperar o fôlego. Foi então que Miguel fez algo completamente inesperado. Ele a abraçou pela cintura e disse: Dona Graça, obrigado por me carregar até aqui. Eu sei que foi muito pesado e muito longe. Ninguém nunca fez uma coisa assim por mim. Naquele momento, em frente àquele prédio comercial, sob uma garoa gelada de julho,
Graça compreendeu que aquela caminhada havia sido muito mais que um meio de transporte. Havia sido uma jornada de amor, coragem e descobertas mútuas. Ela havia carregado Miguel fisicamente, mas ele havia carregado ela emocionalmente, lembrando-a do poder transformador do amor incondicional. Agora era hora de enfrentar o que os esperava lá dentro. E ela tinha o pressentimento de que as descobertas que fariam no escritório de Eduardo mudariam tudo para sempre. O lobby do edifício comercial da Rua 15 de Novembro era imponente, com piso de mármore Carrara, lustres de cristal e uma decoração que exalava prosperidade. Graça e Miguel entraram encharcados pela garoa, chamando a atenção do porteiro uniformizado que os observou com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Com licença, Graça se aproximou do balcão de recepção, ainda ofegante da longa caminhada. Preciso subir ao escritório da Cavalcante em Associados, no 23º andar. Este é o filho do senhor Eduardo Cavalcante. O porteiro, um homem de meia idade com bigode grisalho, olhou de Miguel para Graça com ceticismo. A aparência de ambos, roupas simples e molhadas, cabelos desarrumados pela garoa, contrastava drasticamente com o ambiente luxuoso do edifício. A senhora tem autorização para subir com a criança? Preciso de um documento de identificação e confirmação do escritório, disse em tom formal e um pouco arrogante. Senhor, esta criança está doente e precisa de cuidados urgentes. Eu sou funcionária da família há 5 anos. Graça tentou explicar, mas sua voz traía o cansaço e a preocupação. Desculpe, mas são as regras do prédio. Não posso deixar ninguém subir sem autorização prévia. Miguel, percebendo a tensão, se aproximou timidamente do balcão. Moço, meu nome é Miguel Cavalcante. Meu papai trabalha aqui no 23º andar. A gente pode subir por favor? Eu não estou me sentindo muito bem. O porteiro olhou para o menino, claramente febril, com as bochechas vermelhas e respiração ofegante, e sua expressão começou a amolecer. Era impossível não perceber que se tratava realmente de uma criança doente. Vou ligar para o escritório da Cavalcante em Associados para confirmar, ele disse, pegando o telefone. Após alguns instantes de conversação, o porteiro franziu a testa. Que estranho! Ninguém está atendendo lá em cima. Deixe-me tentar outro ramal. Graça e Miguel esperaram ansiosos enquanto o homem fazia mais algumas tentativas. Finalmente, alguém atendeu. Alô? Aqui é a recepção do prédio. Tem uma senhora com uma criança aqui embaixo querendo subir para a Cavalcante em Associados. Como? Ah, entendi. Sim, vou mandar eles subirem. O porteiro desligou com uma expressão confusa. A secretária disse que podem subir, mas me alertou que há algumas situações complicadas acontecendo no escritório hoje. No elevador, Miguel se encostou em Graça, claramente exausto da jornada. Dona Graça, por que o moço disse que tem situações complicadas? Não sei, meu amor, mas a gente vai descobrir. O importante é que chegamos e vamos conseguir ajuda para você. As portas do elevador se abriram no 23º andar, revelando um corredor elegante com carpete cinza e paredes revestidas de madeira nobre. Mas havia algo estranho na atmosfera. Um silêncio pesado que não condizia com o movimento habitual de um escritório em funcionamento. A recepção da Cavalcante em Associados era espaçosa e moderna, com móveis de design italiano e uma vista deslumbrante do centro de São Paulo. Mas apenas uma pessoa estava presente. Uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos loiros presos em um coque, vestindo um terno azul marinho. Ela se levantou quando os viu entrar. Vocês devem ser a Maria das Graças e o Miguel.
Eu sou Fernanda Santos, secretária executiva do Sr. Eduardo há 10 anos, disse com um sorriso forçado que não conseguia esconder a preocupação em seus olhos. Dona Fernanda, o Miguel está doente e eu preciso urgentemente entrar em contato com os pais dele. Eles estão em Miami, mas os telefones não funcionam. Graça explicou rapidamente. Fernanda olhou ao redor nervosamente antes de responder. Maria das Graças, eu preciso conversar com vocês. Sentem-se, por favor. Elas se acomodaram no sofá de couro da recepção. Miguel se aninhou ao lado de Graça, que passou o braço ao redor dele protetivamente. Onde está todo mundo? O escritório está muito vazio, Graça observou. Essa é justamente a questão. Fernanda suspirou profundamente. Maria das Graças, eu não sei como lhe dizer isso, mas o Sr. Eduardo não está em Miami. Como assim? Ele e a Dona Isabela viajaram ontem à noite para aquela conferência. Não. Fernanda interrompeu suavemente. O Sr. Eduardo está internado na Clínica São Camilo há 3 dias. Ele teve uma crise de pânico severa durante uma reunião com advogados e precisou ser hospitalizado. O mundo de Graça pareceu girar. Internado? Mas como? Por que ninguém me avisou? A senhora Isabela pediu sigilo absoluto. Ela está desesperada, mantendo as aparências. Para o mundo exterior, eles estão em Miami em uma viagem de negócios. Na realidade, o Sr. Eduardo está em tratamento para um vício em jogos que descobrimos há 1 semana. Miguel, que havia ficado quieto ouvindo a conversa, levantou a cabeça. Dona Fernanda, meu papai está doente igual a mim? Fernanda olhou para a criança com ternura. Seu papai está num hospital onde médicos muito bons estão cuidando dele, Miguel. Ele vai ficar bem, mas precisa de um tempinho para se recuperar. E a empresa? Graça perguntou, lembrando-se dos documentos que havia visto no escritório de Eduardo. Fernanda baixou a voz. A situação é crítica, Maria das Graças. O sócio do Sr. Eduardo, o Rodrigo Mendes, fugiu para o exterior, levando quase 2 milhões de reais. As contas da empresa estão bloqueadas. Temos dívidas com fornecedores, funcionários sem receber salário há 2 meses. 2 meses? Graça ficou chocada. Mas eu vi o Sr. Eduardo saindo para trabalhar todos os dias. Ele vinha para cá, sim, mas passava a maior parte do tempo tentando resolver a situação ou jogando online. O vício começou como uma forma de escape do estresse, mas se transformou em mais um problema. Perdeu mais de 500 mil reais dos próprios recursos pessoais em sites de pôquer e apostas esportivas. Miguel puxou a manga da blusa de Graça. Dona Graça, isso significa que a gente vai ter que sair da nossa casa? A pergunta inocente da criança fez Fernanda e Graça trocarem um olhar carregado de preocupação. Miguel, sua mamãe e seu papai estão passando por um momento difícil, mas vocês são uma família forte, Graça respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Fernanda. Graça continuou. Preciso levar o Miguel ao médico urgentemente. Ele está com febre alta e dificuldades respiratórias. Como faço para autorizar um atendimento médico? O plano de saúde da família foi cancelado na semana passada por falta de pagamento. Fernanda revelou mais uma bomba. Mas eu tenho a procuração para emergências médicas envolvendo o Miguel. Posso autorizar um atendimento particular. Foi então que algo inesperado aconteceu. Miguel se levantou do sofá e caminhou até a janela que dava vista para a cidade de São Paulo. Com sua voz de criança, mas com uma seriedade que impressionou as 2 mulheres, ele disse: Dona Fernanda, Dona Graça, eu posso ajudar a salvar a empresa do meu papai. As 2 mulheres se entreolharam, surpresas. Como assim, meu amor? Graça perguntou. Miguel se virou para elas, seus olhos verdes brilhando apesar da febre. Eu sei onde o tio Rodrigo guarda uns papéis importantes.
Eu vi ele escondendo numa pasta secreta no escritório de casa. Ele não sabia que eu estava vendo. Fernanda se levantou rapidamente. Miguel, que tipo de papéis? Uns papéis com números e nomes de bancos. Ele falou no telefone sobre uma conta em outro país. Eu decorei porque achei estranho ele estar mexendo nas coisas do papai quando ele não estava em casa. Naquele momento, as 3 pessoas no 23º andar do edifício comercial perceberam que Miguel, uma criança de apenas 7 anos, que havia sido carregada nas costas por mais de 10 quilômetros, poderia ter a chave para salvar não apenas a empresa da família, mas todo o futuro deles. A jornada estava longe de terminar, mas agora elas sabiam exatamente qual era o próximo passo. O silêncio que se seguiu às palavras de Miguel foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo nas janelas do 23º andar. Fernanda se aproximou da criança, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Miguel, isso é muito importante. Você consegue se lembrar exatamente onde viu o tio Rodrigo esconder esses papéis? Sua voz era gentil, mas havia uma urgência mal disfarçada. Miguel coçou a cabeça, pensativo. Foi no escritório do papai, naquela estante grande de madeira escura. Ele abriu uma gaveta secreta atrás dos livros. Eu estava brincando de se esconder embaixo da mesa quando ele chegou. E você ouviu ele falando sobre bancos em outros países? Graça perguntou, tentando manter a calma, apesar da ansiedade crescente. Sim, ele falou com alguém no telefone sobre transferir o dinheiro para Panamá e que ninguém ia descobrir se os documentos sumissem. Eu não entendi direito, mas achei estranho, porque o papai sempre disse que guardar dinheiro em outros países é coisa de gente desonesta. Fernanda e Graça trocaram um olhar significativo. Aquela informação poderia ser crucial para rastrear o dinheiro desviado e, potencialmente, recuperar os recursos da empresa. Fernanda, Graça disse, precisamos agir rápido, mas primeiro o Miguel precisa de atendimento médico urgente. Olhe como ele está pálido e ofegante. Como se fosse um sinal, Miguel começou a tossir violentamente, segurando o peito com as mãos pequenas. Dona Graça, está doendo muito aqui dentro, ele sussurrou. Fernanda pegou seu telefone imediatamente. Vou ligar para o Dr. Henrique Martins. Ele é pediatra e tem consultório aqui perto. É particular, mas conhecido da família há anos. Enquanto Fernanda fazia a ligação, Graça sentou Miguel novamente no sofá e verificou sua temperatura com a palma da mão, ainda febril, possivelmente mais alto que antes. Doutor Henrique, aqui é a Fernanda Santos, da Cavalcante em Associados. Tem uma emergência. O filho do senhor Eduardo está com febre alta e dificuldades respiratórias. Sim, pode ser agora. Estamos descendo. Ela desligou e se virou para Graça. Ele vai atender Miguel agora mesmo. O consultório fica a 2 quadras daqui. Mas Maria das Graças... Sua voz ficou séria. Depois que o Miguel estiver medicado, precisamos voltar urgentemente àquela casa para procurar esses documentos. Se eles existem, podem ser nossa única chance de salvar a empresa e provar a fraude do Rodrigo. O consultório do Dr. Henrique Martins ficava no 10º andar de um edifício médico na rua Líbero Badaró. Era um ambiente acolhedor, com paredes decoradas com desenhos infantis e um aquário grande com peixes coloridos que imediatamente chamaram a atenção de Miguel. Dr. Henrique era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e óculos dourados. Conhecido por sua paciência com crianças, ele cumprimentou Miguel com um sorriso caloroso. Então você é o famoso Miguel. Já tratei você quando era bebezinho, mas você deve estar muito crescido para se lembrar de mim. Miguel sorriu timidamente. Doutor, eu estou me sentindo ruim. Parece que tem uma pedra no meu peito. O exame foi minucioso. Dr. Henrique verificou a temperatura, 39,2 glice.
ausculta dos pulmões, verificou a garganta e mediu a saturação de oxigênio. Sua expressão gradualmente ficou mais preocupada. Miguel está com um início de pneumonia. Ele explicou para Graça e Fernanda, longe do ouvido da criança. Nada grave ainda, mas precisa de antibiótico imediatamente e repouso absoluto. Se tivessem demorado mais algumas horas para trazê-lo, mas ele vai ficar bem? Graça perguntou, sua voz carregada de preocupação maternal. Sim, com o tratamento adequado, mas precisa de cuidados constantes nas próximas 48 horas. Alguém da família pode ficar responsável? Fernanda explicou rapidamente a situação. Pais ausentes, empregada viajando, apenas Graça disponível para cuidar da criança. Entendi. Nesse caso, a senhora, ele olhou para Graça, vai ser a responsável pelo tratamento. Vou dar antibiótico injetável agora e receitar medicação oral para os próximos 7 dias. É fundamental que ele tome todos os remédios nos horários corretos. Enquanto o Dr. Henrique aplicava a injeção em Miguel, que foi corajoso, mas apertou forte a mão de Graça, Fernanda recebeu uma ligação que mudaria tudo. Alô? Fernanda falando? O quê? Tem certeza? Quando isso aconteceu? Entendi, obrigada por avisar. Ela desligou com uma expressão de choque total. Graça, acabou de chegar uma informação que muda tudo. O Rodrigo foi preso no aeroporto de Lisboa tentando embarcar para o Panamá com documentos falsos. A Polícia Federal Brasileira tinha um mandado internacional contra ele. Isso é bom ou ruim? Graça perguntou. É complicado. Bom porque ele não vai conseguir fugir definitivamente. Ruim porque os advogados dele já estão trabalhando para dizer que ele é apenas um bode expiatório e que o verdadeiro responsável pelas irregularidades é o Eduardo. Miguel, que havia escutado parte da conversa enquanto recebia a medicação, puxou a blusa de Graça. Dona Graça, isso significa que vão culpar meu papai por coisas que ele não fez? A pergunta inocente atingiu as 3 mulheres como um raio. Uma criança de 7 anos havia compreendido exatamente a gravidade da situação. Por isso precisamos encontrar esses documentos que você viu, meu amor. Eles podem provar que seu papai é inocente, Graça explicou gentilmente. Dr. Henrique terminou o atendimento e entregou as receitas. Miguel vai se sentir melhor em algumas horas, mas precisa de repouso. Nada de atividades físicas pelos próximos 3 dias. Doutor, Miguel disse, se eu ajudar minha família a encontrar uns papéis importantes, isso conta como atividade física? O médico sorriu diante da pergunta peculiar. Depende de onde estão esses papéis, campeão. Na estante secreta do escritório do meu papai. Miguel respondeu com seriedade. Então acho que vamos fazer uma exceção, desde que você descanse bastante depois. De volta ao edifício comercial, enquanto esperavam o táxi que Fernanda havia chamado para levá-los de volta aos jardins, Miguel fez uma observação que surpreendeu as 2 mulheres. Dona Fernanda, Dona Graça, vocês sabem por que eu prestei atenção quando o tio Rodrigo estava mexendo nas coisas do papai? Por que, meu amor? Graça perguntou. Porque uma vez eu ouvi o papai conversando com a mamãe sobre como é importante a gente confiar nas pessoas certas. Ele disse que quando alguém mexe nas nossas coisas escondido, é porque está fazendo algo errado. Então, quando vi o tio Rodrigo fazendo isso, eu soube que ele estava fazendo coisa errada com o meu papai. Naquele momento, tanto Graça quanto Fernanda compreenderam que Miguel, apesar de ter apenas 7 anos, possuía uma intuição e uma inteligência emocional extraordinárias. Ele não apenas havia presenciado algo importante, ele havia compreendido a relevância do que viu. O táxi chegou e, durante a viagem de volta para a mansão nos jardins, Miguel dormiu no colo de Graça, ainda fraco, mas já se sentindo um pouco melhor graças à medicação. Fernanda aproveitou para fazer várias ligações, coordenando com advogados e contadores para que estivessem prontos para analisar qualquer documentação que fosse encontrada.
Quando chegaram à mansão já eram 4:30 da tarde. A casa silenciosa os recebeu com sua elegância fria. Mas agora todos sabiam que entre aquelas paredes de luxo poderia estar escondida a chave para salvar ou destruir definitivamente a família Cavalcante. Miguel, ainda sonolento, mas determinado, olhou para a escada que levava ao escritório de seu pai no segundo andar. "Prontas para descobrir a verdade?" ele perguntou, com uma maturidade que não condizia com seus 7 anos de idade. Graça e Fernanda se entreolharam. A resposta estava na coragem de uma criança que, mesmo doente, estava disposta a lutar pela família que amava. O escritório de Eduardo no segundo andar da mansão parecia diferente agora que Graça sabia da verdade. Aquele ambiente, que sempre lhe parecera um símbolo de sucesso e prosperidade, agora revelava sinais sutis da crise que a família enfrentava. Papéis espalhados sobre a mesa, gavetas meio abertas, e um ar de abandono que ela não havia notado antes. Miguel, ainda pálido mas determinado, caminhou direto para a estante de mogno que ocupava toda a parede lateral do escritório. Era uma peça imponente, com mais de 3 metros de altura, repleta de livros, de administração, economia e alguns volumes sobre a história da família Cavalcante. Era aqui que o tio Rodrigo estava mexendo. Miguel apontou para a terceira prateleira, na altura de seus olhos. Ele afastou estes livros aqui, demonstrou, movendo cuidadosamente alguns volumes sobre direito empresarial. E apertou alguma coisa atrás. Fernanda se aproximou, examinando a área indicada pelo menino. "Maria das Graças, você consegue alcançar melhor. Vamos ver se há algum mecanismo escondido." Graça passou as mãos pela madeira atrás dos livros, sentindo cada centímetro da superfície. Inicialmente nada, mas quando pressionou uma pequena saliência, quase imperceptível, no canto direito, ouviu um clique suave. Uma seção da parede da estante deslizou para o lado, revelando um compartimento secreto de aproximadamente 30 centímetros de largura. "Meu Deus!" Fernanda exclamou. "Miguel, como você conseguiu ver isso de onde estava escondido?" "Eu estava embaixo da mesa brincando de forte quando o tio Rodrigo chegou. Fiquei quietinho para ele não me ver, mas dava para ver tudo dali de baixo." Miguel explicou, apontando para o espaço sob a escrivaninha de seu pai. Dentro do compartimento secreto havia uma pasta de couro marrom, aparentemente cara, com as iniciais RM gravadas em dourado. Rodrigo Mendes, Fernanda, a retirou com cuidado e a colocou sobre a mesa de Eduardo. "Vamos ver o que temos aqui", ela murmurou, abrindo a pasta. O conteúdo era uma bomba. Extratos bancários de contas no Panamá, em nome de empresas de fachada que Rodrigo havia criado. Contratos falsos de prestação de serviços que ele usava para justificar transferências de dinheiro da Cavalcante em associados para suas contas pessoais. E o mais chocante, uma série de e-mails impressos onde ele detalhava para um cúmplice como estava sangrar a empresa do Eduardo, aos poucos para ele não perceber. "Isso aqui é a prova definitiva", Fernanda disse, folheando os documentos com mãos trêmulas. Rodrigo não apenas desviou dinheiro, ele planejou tudo meticulosamente há mais de 2 anos. Graça pegou um dos e-mails e leu em voz alta. "Eduardo está tão viciado em pôquer online que nem percebe que estou transferindo 50 mil por mês para as contas fantasma. Quando ele descobrir, vai ser tarde demais e eu já estarei no exterior." "Dona Fernanda", Miguel perguntou, sentando-se na poltrona de seu pai, "isso significa que meu papai não fez nada errado? Significa que seu papai foi vítima de alguém em quem ele confiava muito?" "Miguel, sim, ele cometeu erros com os jogos, mas os crimes foram todos cometidos pelo tio Rodrigo." Enquanto Fernanda fotografava todos os documentos com seu telefone para enviar imediatamente aos advogados,
Graça encontrou algo que a deixou ainda mais chocada. Uma carta manuscrita de Rodrigo, aparentemente preparada para ser enviada caso fosse descoberto. Vocês precisam ouvir isso, ela disse, e começou a ler. Eduardo, se você está lendo esta carta, significa que descobriu minha estratégia. Quero que saiba que nada disso foi pessoal, foi apenas negócios. Você sempre foi ingênuo demais para o mundo empresarial que seu pai criou. Considere isso uma lição sobre confiar nas pessoas certas. O cinismo frio daquelas palavras deixou todos em silêncio. Miguel, mesmo sendo uma criança, pareceu compreender a crueldade do que havia acontecido com seu pai. O tio Rodrigo era muito malvado, ele disse simplesmente, com a clareza moral que só as crianças possuem. O telefone de Fernanda tocou. Era o advogado da família, Dr. Roberto Andrade. Dr. Roberto, temos novidades importantes. Sim, encontramos evidências documentais. Não apenas suposições. Documentos que provam toda a fraude. Podem vir aqui agora. Estamos na casa da família. Ela desligou e se virou para Graça e Miguel. O Dr. Roberto está vindo para cá com a equipe jurídica. Eles querem examinar tudo pessoalmente e já conversar com o Ministério Público ainda hoje. E o senhor Eduardo? Ele já sabe das novidades? Graça perguntou. Vou ligar para a clínica agora. Esta descoberta muda completamente o tratamento dele. Saber que é inocente das acusações mais graves vai ajudar muito na recuperação. Enquanto Fernanda fazia contato com a clínica onde Eduardo estava internado, Miguel se aproximou de Graça, puxando sua blusa. Dona Graça, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu amor. Qualquer coisa. Se meu papai não fez nada de muito errado, por que ele está internado num hospital? A pergunta tocou no coração do problema. Como explicar para uma criança de 7 anos sobre vícios, estresse e as complexidades da mente humana quando enfrentamos traições e pressões excessivas? Miguel, seu papai está doente, mas não é uma doença do corpo como a sua pneumonia. É uma doença da alma, da mente. Quando as pessoas ficam muito tristes, muito assustadas ou muito preocupadas por muito tempo, às vezes elas fazem coisas que normalmente não fariam, como jogar dinheiro, tentando esquecer os problemas. E ele vai ficar bom? Vai sim, meu amor. Igual você vai ficar bom da sua pneumonia tomando os remédios direitinho. Seu papai vai ficar bom fazendo tratamento com médicos especiais que cuidam da mente das pessoas. Miguel pareceu satisfeito com a explicação. E a mamãe? Ela também está doente? Aquela pergunta pegou Graça de surpresa. Como Miguel havia percebido que Isabela também tinha problemas. Por que você acha que sua mamãe está doente? Porque ela sempre parece muito triste mesmo quando está sorrindo. E às vezes ela fala comigo, mas parece que está conversando com alguém que não está ali. A observação infantil era surpreendentemente precisa. Miguel havia notado os sinais da dependência química de sua mãe sem compreender tecnicamente o que estava vendo. Sua mamãe também está passando por um momento difícil, meu amor. Mas, com a descoberta destes papéis, muitos problemas da família vão começar a se resolver. Naquele momento, a campainha da casa tocou. Através do interfone, Fernanda confirmou que era a equipe jurídica chegando. Em poucos minutos, o silencioso escritório de Eduardo estava cheio de advogados, contadores e até mesmo um representante da Polícia Federal que havia sido contactado para analisar as evidências encontradas. Dr. Roberto Andrade, um homem de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos e postura elegante, se aproximou de Miguel após examinar os documentos. Miguel, você tem ideia do quanto ajudou sua família hoje? Ajudei bastante? O menino perguntou, seus olhos verdes brilhando com esperança.
Ajudou a salvar a empresa do seu pai, a limpar o nome dele e provavelmente a recuperar muito do dinheiro que foi roubado. Você é um herói. Miguel sorriu, mas depois ficou sério. Doutor, isso significa que a gente não vai ter que se mudar para longe? Que a dona Graça não vai ter que ir embora? A pergunta atingiu todos os presentes. Uma criança de 7 anos, doente e cansada, estava preocupada não com reconhecimento ou recompensas, mas com a preservação da estrutura familiar que conhecia, incluindo a mulher que havia se tornado sua segunda mãe. Dr. Roberto olhou para Graça, depois para Miguel. Não apenas vocês não vão se separar, como suspeito que a partir de hoje muitas coisas boas vão começar a acontecer para toda a família Cavalcante. Enquanto os advogados organizavam toda a documentação para as providências legais, Graça olhou pela janela do escritório. A garoa havia parado e os primeiros raios de sol da tarde começavam a aparecer entre as nuvens. Simbolicamente, parecia que a tempestade que havia atingido a família Cavalcante estava finalmente começando a passar. Mas ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. Eduardo precisava se recuperar. Isabela precisava enfrentar seus próprios demônios e Miguel precisava da estabilidade emocional que havia perdido. O amor e a determinação seriam testados ainda mais nos dias que viriam. Uma semana depois da descoberta dos documentos, a clínica São Camilo parecia um lugar diferente para Eduardo Cavalcante. O psiquiatra Dr. Marcos Ribeiro havia explicado que saber da própria inocência em relação às fraudes havia sido crucial para sua recuperação psicológica. O empresário de 43 anos, que chegara ali em estado de pânico e desespero total, agora mostrava sinais claros de melhora. Eduardo, como você está se sentindo sabendo que pode voltar para casa amanhã? Dr. Marcos perguntou durante a sessão de quinta-feira pela manhã. Aliviado, doutor, mas também assustado, Eduardo admitiu, sentado na poltrona da sala de terapia. Ele havia emagrecido alguns quilos durante a internação, mas seus olhos voltaram a ter vida. Tenho medo de encarar o Miguel. Ele deve estar confuso, magoado. Deus sabe o que ele pensou quando descobriu que seu pai estava internado. Eduardo, crianças são mais resilientes do que imaginamos. E pelo que você me contou sobre a Maria das Graças, o Miguel teve um suporte emocional sólido durante sua ausência. Graça. Eduardo suspirou. Doutor, eu fiz a maior burrada da minha vida não valorizando aquela mulher. Ela não é apenas uma funcionária. Ela é a pessoa que mais ama meu filho neste mundo, depois de mim e da Isabela. Dr. Marcos fez algumas anotações. E como pretende lidar com essa relação quando voltar para casa? Honestamente, não sei. Sei que preciso conversar com ela, pedir desculpas, reconhecer oficialmente tudo que ela fez. Mas principalmente preciso aprender com ela como ser pai de verdade. Do outro lado da cidade, na mansão dos Jardins, a rotina havia mudado completamente. Graça agora não era mais apenas a faxineira, havia se tornado oficialmente a cuidadora responsável por Miguel durante a ausência dos pais. Uma posição que ela exercia de fato há anos, mas que agora era reconhecida e respeitada. Miguel, já recuperado da pneumonia graças aos cuidados atentos dela, estava na cozinha ajudando a preparar o almoço. Era uma cena que se repetia diariamente. O menino de 7 anos sentado no banquinho alto ao lado da bancada, descascando batatas sob a supervisão amorosa de Graça. Dona Graça, Miguel disse, concentrado em sua tarefa, quando o papai voltar para casa, você acha que ele vai gostar de almoçar com a gente? A pergunta tocou o coração de Graça. Durante anos, Eduardo raramente almoçava em casa, sempre ocupado com reuniões de trabalho que agora sabiam ser, em grande parte, fugas de uma realidade que ele não conseguia enfrentar. Tenho certeza que sim, meu amor. Seu papai está aprendendo coisas importantes no hospital.
Uma delas é que família é mais importante. Eu que trabalho. E a mamãe? Ela também vai almoçar com a gente? Isabela era uma questão mais delicada. Depois da descoberta das fraudes de Rodrigo, ela havia se internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação para tratar sua dependência de ansiolíticos. Diferentemente do marido, que estava quase pronto para voltar, ela ainda enfrentava um processo mais longo de recuperação. Sua mamãe ainda vai ficar um tempinho no lugar onde está se tratando, Miguel, mas ela está ficando melhor a cada dia. O interfone da casa tocou. Era Fernanda, que havia se tornado uma presença constante desde a descoberta dos documentos, coordenando os aspectos legais e empresariais da recuperação da Cavalcante em Associados. Graça, tenho novidades importantes. Fernanda entrou na cozinha com um sorriso radiante. Acabamos de receber confirmação do tribunal. As contas da empresa foram desbloqueadas e já conseguimos recuperar R$ 800 mil das contas do Rodrigo no Panamá. Isso é muito dinheiro? Miguel perguntou, deixando de lado as batatas. É bastante, sim. Significa que a empresa do seu pai pode voltar a funcionar normalmente, Fernanda explicou. E os funcionários que não receberam salário? Graça perguntou, sempre preocupada com as pessoas que dependiam da empresa para sustentar suas famílias. Todos vão receber até sexta-feira, com correção. O Eduardo fez questão de priorizar isso quando conversamos ontem. Miguel ficou pensativo por alguns instantes. Dona Fernanda, posso te perguntar uma coisa? Claro, Miguel. Com a empresa funcionando de novo, isso significa que meu papai vai voltar a trabalhar o dia inteiro e não vai ter tempo para mim? A pergunta revelava o medo mais profundo da criança. Que o retorno à normalidade significasse também o retorno ao abandono emocional que caracterizara sua relação com os pais antes da crise. Fernanda se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Miguel. Seu papai pediu especificamente para eu te dizer uma coisa. Quando ele voltar para casa, a primeira mudança vai ser que ele vai buscar você na escola toda segunda, quarta e sexta-feira. E nos finais de semana, vocês vão ter um tempo especial só de pai e filho. Os olhos verdes de Miguel se iluminaram. De verdade? Ele prometeu isso? Prometeu. E mais, ele quer que você o ajude a entender como a empresa funciona, porque um dia você pode querer trabalhar lá também se quiser. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Era Eduardo, ligando da clínica. Graça, é o Eduardo. Posso falar com o Miguel? Com mãos ligeiramente trêmulas, Graça passou o telefone para o menino. É seu papai, meu amor. Miguel pegou o telefone com cuidado, como se fosse algo muito precioso. Alô, papai. Oi, meu campeão. Como você está? Estou bem, papai. A dona Graça cuidou de mim quando eu estava doente. Ela me carregou nas costas até o seu escritório. Foi uma aventura muito grande. A voz de Eduardo tremeu do outro lado da linha. Miguel, seu pai está muito orgulhoso de você. E muito grato pela dona Graça. Você sabe que ela é uma pessoa muito especial, né? Eu sei, papai. Eu amo a dona Graça. Ela é como uma segunda mamãe para mim. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Eduardo voltou a falar, sua voz estava embargada de emoção. Miguel, papai volta para casa amanhã. E sabe qual vai ser a primeira coisa que vamos fazer juntos? O quê? Vamos fazer um almoço especial para a dona Graça, para agradecer tudo que ela fez por nossa família. Você me ajuda? Ajudo sim. A dona Graça gosta muito de lasanha e de pudim de leite condensado. Então vai ser lasanha e pudim de leite condensado. E Miguel? Sim, papai. Eu te amo muito, meu filho. Papai cometeu erros, mas isso nunca mais vai acontecer. Quando Miguel desligou o telefone, seus olhos estavam brilhando de felicidade. Mas foi Graça quem surpreendeu a todos ao começar a chorar. Dona Graça, por que está chorando? Miguel perguntou, preocupado. São lágrimas de alegria, meu amor.
Sua família está voltando a se unir, e isso me deixa muito feliz. E a senhora? A senhora vai continuar fazendo parte da nossa família? A pergunta pendurou no ar como uma oração. Fernanda olhou para Graça esperando a resposta, sabendo que aquela mulher havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era o coração emocional que mantinha tudo funcionando. Miguel, não importa o que aconteça, o amor que eu sinto por você e por esta família nunca vai mudar. Agora, que tal terminarmos de preparar este almoço? Amanhã seu papai chega em casa. Enquanto retomavam a preparação da comida, os três sabiam que o dia seguinte marcaria não apenas o retorno de Eduardo, mas o início de uma nova fase para todos. Uma fase onde os valores reais, amor, dedicação, família, finalmente seriam priorizados sobre aparências e ambições vazias. A tempestade havia passado. Agora era hora de florescer novamente. A manhã de sexta-feira, 2 de agosto, amanheceu clara e ensolarada. Uma mudança bem-vinda após semanas de garoa persistente. Graça acordou mais cedo que o habitual, às 4:30 da manhã, com uma mistura de ansiedade e expectativa. Hoje, Eduardo voltaria para casa e tudo mudaria novamente. Ela apenas não sabia exatamente como. Enquanto preparava o café da manhã especial que havia planejado, suas mãos trabalhavam automaticamente, mas sua mente estava cheia de incertezas. Eduardo havia prometido mudanças, Miguel estava esperançoso, mas Graça conhecia bem a dificuldade de quebrar padrões estabelecidos ao longo de anos. Seria que a crise realmente transformara Eduardo? Ou ele voltaria gradualmente aos velhos hábitos assim que a vida se normalizasse? Miguel desceu para a cozinha às 7 em ponto, já vestido com sua camiseta favorita do Homem-Aranha e um jeans limpo. Seus cabelos estavam penteados com capricho. Ele mesmo havia pedido para Graça ensiná-lo a se arrumar para ficar bonito quando o papai chegasse. Dona Graça, a que horas o papai chega? Perguntou sentando-se à mesa da cozinha, onde ela havia caprichado no café da manhã. Pães franceses frescos, frutas, cortadas em formatos divertidos, ovos mexidos como ele gostava e chocolate quente com chantilly. O Dr. Marcos disse que às 10 horas ele recebe alta. Seu pai deve chegar em casa por volta do meio-dia. E aí a gente faz a lasanha para ele? Exato, você vai ser meu ajudante especial na cozinha. Às 9:30, Fernanda chegou acompanhada de alguém que Graça não esperava. Dr. Roberto Andrade, o advogado da família. Ele trazia uma expressão séria, mas não preocupada. Maria das Graças, preciso conversar com a senhora antes do Eduardo chegar, disse Dr. Roberto, sentando-se na sala com uma pasta de documentos. Aconteceu alguma coisa? Graça sentiu o coração acelerar. Pelo contrário, aconteceram coisas muito boas. Primeiro, conseguimos recuperar 90% do dinheiro desviado pelo Rodrigo. A empresa não apenas está solvente, como vai ser mais próspera que antes, porque identificamos vários outros problemas administrativos no processo. Miguel, que estava brincando no tapete próximo, levantou a cabeça interessado. Segundo, continuou o Dr. Roberto, o Eduardo me deu instruções específicas sobre como reconhecer formalmente sua importância para esta família. Ele quer oferecer 3 opções, e a decisão é inteiramente sua. Graça se inclinou para a frente, curiosa, mas apreensiva. Primeira opção, continuar como funcionária da casa, mas com um salário 3 vezes maior que o atual. Plano de saúde completo para você e sua família em Minas Gerais e 2 semanas de férias pagas por ano em qualquer lugar que desejar. Os olhos de Graça se arregalaram. Era mais dinheiro do que ela sonhara ganhar em toda a sua vida. Segunda opção. O Eduardo soube que você tem formação em contabilidade e experiência empresarial.
Ele gostaria de oferecê-la uma posição na empresa como consultora financeira, com salário executivo, participação nos lucros e a flexibilidade de continuar cuidando do Miguel quando necessário. Eu? Graça não conseguia acreditar. Trabalhar na empresa? E a terceira opção? Miguel perguntou, largando seus brinquedos e se aproximando dos adultos. Dr. Roberto sorriu. A terceira opção foi ideia do Miguel, na verdade. O Eduardo me contou que durante uma ligação telefônica, o Miguel sugeriu que a senhora se tornasse oficialmente parte da família. Como assim? Graça perguntou. Adoção adulta. Você se tornaria legalmente irmã do Eduardo, o que faria de você tia oficial do Miguel, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica, incluindo participação na herança familiar e voz nas decisões importantes sobre o futuro do Miguel. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do relógio da sala. Graça olhou para Miguel, depois para Dr. Roberto, tentando processar a magnitude do que estava sendo oferecido. Miguel, ela disse suavemente, foi você mesmo que sugeriu isso? Foi sim. Falei para o papai que a senhora já é da nossa família no coração. Então, por que não fazer oficial no papel também? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Graça. Em 42 anos de vida, ela nunca havia imaginado que poderia ser reconhecida e valorizada de forma tão profunda. Não precisa decidir. Agora, Dr. Roberto disse gentilmente, o Eduardo quer que você pense com calma. O importante é que qualquer opção que escolher, a família Cavalcante quer que você saiba que é insubstituível. Às 11h45, uma BMW preta parou em frente à mansão. Miguel correu para a janela da sala. É ele! É o papai! Gritou, correndo em direção à porta. Eduardo saiu do carro visivelmente diferente. Havia emagrecido uns 5 quilos, seus cabelos estavam mais grisalhos, mas havia algo em sua postura que transmitia serenidade, ao invés da tensão constante de antes. Quando Miguel se jogou em seus braços, ele o ergueu e o abraçou por longos minutos, como se estivesse recuperando todo o tempo perdido. Meu campeão, como eu senti sua falta, Eduardo disse, sua voz embargada de emoção. Papai, você está diferente. Parece mais feliz. Estou mesmo, Miguel. E sabe por quê? Porque aprendi qual é a coisa mais importante da vida. O quê? Você. Nossa família. As pessoas que realmente amamos. Quando entraram na casa, Eduardo procurou imediatamente por Graça, que estava parada discretamente no fim do corredor. Ele caminhou até ela e, para sua surpresa total, a abraçou. Graça, não existem palavras suficientes para agradecer tudo que você fez por nós, pelo Miguel, por mim, por nossa família. Senhor Eduardo, por favor, me chama só de Eduardo. O senhor ficou no passado, junto com muitas outras coisas que eu quero esquecer. Naquela tarde, a cozinha da mansão Cavalcante foi palco de algo que nunca havia acontecido antes. Eduardo, Miguel e Graça cozinharam juntos. O empresário, que provavelmente nunca havia feito sequer um ovo frito na vida, seguia religiosamente as instruções de Graça para preparar a lasanha. Papai, a senhora está indo para trás. Miguel riu ao ver Eduardo tentando manipular a massa da lasanha. É mais difícil do que administrar uma empresa. Eduardo riu também, algo que não fazia há meses. Durante o preparo da comida, ele contou sobre seu tratamento, sobre como havia compreendido que sua obsessão por trabalho e, posteriormente, por jogos, eram formas de fugir de medos profundos de inadequação e fracasso. Sabe, Graça, durante anos eu achei que ser um bom pai significava dar tudo de material para o Miguel. Casa grande, escola cara, roupas de marca. Mas nunca pensei que o que ele realmente queria era minha presença, meu tempo, minha atenção. As crianças são mais simples do que os adultos pensam,
Graça respondeu, observando Miguel decorar o pudim com cerejas. Elas só querem se sentir amadas e importantes. E você sempre soube disso. Por isso, ele te ama tanto. Quando se sentaram para jantar a lasanha que haviam preparado juntos, Eduardo fez um brinde com suco de uva. Quero fazer um brinde às duas pessoas mais importantes da minha vida. Miguel, meu filho, que me ensinou que coragem vem em embalagens pequenas, e Graça, que mostrou que amor verdadeiro não tem preço nem posição social. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir, Eduardo e Graça conversaram na varanda da casa, observando o jardim iluminado pelos postes de luz. Graça, sobre as opções que o Dr. Roberto apresentou. Eduardo, posso falar primeiro? Claro. Eu pensei muito hoje, e minha resposta é sim para as 3 opções. Eduardo a olhou confuso. Como assim? Quero continuar cuidando desta casa, porque ela é minha casa também. Quero trabalhar na empresa porque tenho conhecimento para contribuir. E quero ser oficialmente da família porque já me sinto assim há anos. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno e livre. Então, seja bem-vinda oficialmente à família Cavalcante, irmã. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia não apenas possível, mas brilhante. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de fevereiro de 2025, a mansão dos Jardins respirava uma energia completamente diferente. As mesmas paredes de mármore e os mesmos móveis de mogno permaneciam, mas a casa havia se transformado em um verdadeiro lar, onde risos ecoavam pelos corredores e o amor genuíno substituíra as formalidades vazias do passado. Graça acordou às 6 da manhã, como sempre fazia, mas agora seu quarto ficava no 2º andar da casa, ao lado do quarto de Miguel. Uma mudança que Eduardo havia insistido após a oficialização da adoção adulta em setembro. Seu novo quarto era espaçoso e confortável, decorado com algumas fotografias de sua família em 3 corações e plantas que ela cultivava na varanda particular. Mais importante que o conforto material era a sensação de pertencimento. Finalmente, ela tinha um lugar que podia chamar verdadeiramente de seu. Ao descer para a cozinha, encontrou Eduardo já acordado, preparando o café da manhã. Uma habilidade que ele havia desenvolvido com dedicação surpreendente nos últimos meses. Vestindo um roupão simples e chinelos, ele estava longe da imagem do empresário, sempre impecavelmente trajado que costumava ser. Bom dia, irmã. Eduardo sorriu, usando o termo que havia se tornado natural entre eles. Consegui fazer as panquecas do jeito que o Miguel gosta. Você pode dar uma olhada para ver se está certo? Graça provou uma pequena porção e assentiu aprovadoramente. Perfeita! Você está se tornando um chefe de verdade. A rotina matinal da família havia se transformado completamente. Eduardo agora trabalhava apenas 4 dias por semana, dedicando as sextas-feiras integralmente ao Miguel e aos finais de semana à família. A empresa, sob a nova gestão compartilhada entre Eduardo e Fernanda, que havia se tornado sócia após a recuperação dos recursos desviados, estava mais próspera que nunca, operando com transparência total e responsabilidade social. Miguel desceu correndo as escadas, já uniformizado para a escola, mas agora com uma energia completamente diferente da criança solitária e carente de meses atrás. Aos 8 anos, ele havia crescido não apenas fisicamente, mas emocionalmente, irradiando a confiança de uma criança que se sabe profundamente amada. Bom dia, papai. Bom dia, tia Graça. Ele cumprimentou, abraçando ambos antes de se sentar à mesa. Hoje é dia especial, né, campeão? Eduardo disse, servindo as panquecas. É, a mamãe volta para casa hoje. Miguel sorriu radiante. Isabela havia completado seu tratamento de reabilitação na semana anterior e passara os últimos dias em um período de readaptação gradual, visitando a família progressivamente.
Hoje marcava seu retorno definitivo ao lar, completando finalmente a reunião familiar que todos aguardavam. Você está animado? Graça perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo brilho nos olhos verdes do menino. Muito! E sabe de uma coisa? Ontem, quando a mamãe veio jantar, ela disse que me ama muito e que nunca mais vai ficar ausente como antes. Ela prometeu que agora vai ser uma mamãe presente. As mudanças em Isabela haviam sido tão dramáticas quanto as de Eduardo. O tratamento não apenas curara sua dependência química, mas também a ajudara a redescobrir sua identidade, além das expectativas sociais que a aprisionaram por anos. A mulher que emergira da reabilitação era mais genuína, mais conectada com seus próprios sentimentos e valores. Às 9 da manhã, após levarem Miguel à escola juntos, outro ritual familiar que Eduardo havia adotado, eles voltaram para casa para os preparativos finais do retorno de Isabela. A casa havia sido decorada discretamente com flores frescas e Graça havia preparado o almoço favorito dela: salmão grelhado com legumes e uma sobremesa de frutas vermelhas. Graça, Eduardo disse enquanto ajudava a arrumar a sala, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Eduardo. Agora somos família, né? Pode perguntar qualquer coisa. Você é feliz? Digo, com todas essas mudanças, com sua nova vida, você se sente realizada? Graça parou de arrumar as almofadas do sofá e olhou pela janela para o jardim, onde flores de várias cores desabrochavam sob o sol de fevereiro. Era uma pergunta que ela mesma havia se feito várias vezes nos últimos meses. Eduardo, você sabe qual foi a maior descoberta da minha vida? Qual? Descobri que felicidade não é um destino que a gente chega. É uma escolha que a gente faz todos os dias. Quando escolhi carregar o Miguel nas costas naquele dia de julho, eu não estava pensando em recompensas ou reconhecimento. Eu estava escolhendo amor acima de conveniência. E agora? Agora eu acordo todos os dias escolhendo ser grata. Grata por ter uma família que me ama, por ter um trabalho que me realiza, por poder ver o Miguel crescendo feliz e saudável. Grata por ter ajudado vocês a se encontrarem novamente. Eduardo se aproximou e a abraçou. Nós que somos gratos, Graça. Você salvou nossa família. Não, Eduardo, nós salvamos nossa família, juntos. Às 2 da tarde, Isabela chegou acompanhada de Dr. Marcos, que faria o acompanhamento ambulatorial de sua reintegração familiar. Ela estava visivelmente diferente, mais magra, com cabelos mais curtos e naturais, usando uma roupa simples, mas elegante. Mais importante, seus olhos azuis brilhavam com uma clareza que não tinham há anos. Graça! Isabela a abraçou calorosamente. Como agradecer tudo que você fez por nós? Por mim, por Eduardo, especialmente pelo Miguel? Isabela, você não precisa me agradecer nada. Família cuida de família. É exatamente isso, família. Isabela sorriu. E pela primeira vez em anos, seu sorriso era genuíno. Graça, eu quero te pedir perdão por todos os anos em que te tratei como uma empregada, quando você sempre foi muito mais que isso. Você sempre foi o coração desta casa. Quando Miguel chegou da escola às 5 da tarde e encontrou sua mãe na cozinha, ajudando Graça a preparar biscoitos, sua alegria foi explosiva. Ele correu para os braços dela e ficaram abraçados por longos minutos. Mamãe, você está diferente. Mais presente, Miguel disse, com a honestidade simples das crianças. Estou sim, meu amor. A mamãe aprendeu coisas muito importantes enquanto estava fora. Aprendi que você é a coisa mais importante da minha vida e que eu quero estar aqui para cada momento especial seu. Naquela noite, a família jantou junta pela primeira vez em mais de 1 ano. A mesa da cozinha, ao invés do formal salão de jantar, abrigou uma refeição simples, mas carregada de significado.
Eduardo contou sobre os novos projetos da empresa, incluindo um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Isabela falou sobre seus planos de retomar a faculdade de psicologia que havia abandonado anos atrás. Miguel compartilhou suas aventuras na escola e seus planos para o projeto de ciências. E Graça apenas observava, com o coração transbordando de gratidão, aquela família que ela havia ajudado a reconstruir e que agora a incluía completamente. "Sabe de uma coisa?", Miguel disse, terminando seu pudim de leite condensado. "Eu acho que nossa família ficou muito melhor depois que quase se perdeu. É como se a gente tivesse aprendido a amar de verdade." As palavras simples de uma criança de 8 anos ressoaram na mesa como uma verdade profunda. Às vezes é preciso quase perder tudo para descobrir o que realmente importa. Mais tarde, quando Miguel estava dormindo e Eduardo e Isabela conversavam na sala sobre planos para o futuro, Graça saiu para a varanda e olhou para as estrelas no céu límpido de São Paulo. Sua mente viajou para aquele dia gelado de julho, quando carregou uma criança doente nas costas por mais de 10 quilômetros. Na época, parecia apenas um ato de desespero e amor maternal. Agora, ela compreendia que havia sido o primeiro passo de uma jornada que transformaria não apenas a vida de Miguel, mas de toda uma família, incluindo a sua própria. O amor genuíno, descobriu, ela tem o poder de mover montanhas. Ou, no caso dela, de carregar crianças por cidades inteiras e, no processo, carregar uma família inteira de volta para casa, para o lugar onde realmente pertenciam. Juntos, unidos pelo que há de mais poderoso no universo. O amor incondicional de pessoas que escolhem, todos os dias, cuidar umas das outras. Enquanto uma brisa suave balançava as folhas do jardim, Graça sorriu para as estrelas e sussurrou uma oração de gratidão. A tempestade havia passado definitivamente. Agora, finalmente, era primavera para todos eles. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente "Eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.